Olá, pessoal. Hoje eu mostrarei a vocês como realizar o registro de conteúdos na Secretaria Escolar Digital. Nesse primeiro momento, nós precisamos ficar atento a algumas situações, tá? Primeira coisa, antes de eu fazer o registro de aula, é importante que eu tenha em mãos o meu horário que eu tenho de aulas na escola, ou seja, a minha grade, tá? Isso é muito importante, como eu estou mostrando aqui para vocês. Por quê? Para evitar conflitos na hora desses registros, tá? Vou mostrar para vocês agora, dentro da Secretaria Escolar Digital, como que isso funciona. Vou em diário de classe, aí vocês vão ver aqui, fechamento, frequência, informações das minhas turmas, recuperação intensiva. Nesse primeiro momento, eu farei o meu registro de aula, ou seja, os meus registros. Então, vou clicar em registros de aula. Vou verificar as minhas turmas. Por exemplo, há turmas aqui que eu já fiz esse processo, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. O sétimo ano A. Ó, os registros foram feitos desde fevereiro, tá? O registro está feito aqui. Vou clicar em cima aqui para vocês verem na data. Tá aqui feito o registro. Quando que eu percebo que foi feito o registro? Fica aqui assinalado no calendário na cor verde, tá? Para poder que vocês entendam. E aqui eu registrei nos dias que eu tenho aula. Exatamente nos dias, ó, de acordo com o meu horário. Eu farei agora com uma turma para que vocês vejam o processo. Eu vou fazer com o sétimo C. Vou verificar desde o início do bimestre que esses registros são referentes ao primeiro bimestre. Vou voltar aqui no calendário. Então, o que eu preciso verificar? Eu preciso ter certeza qual é o meu horário com essa turma, no caso, o sétimo C. Então, verificando, eu sei que eu tenho aulas com o sétimo C na terça-feira, a terceira e a quinta aula, tá? E na quarta-feira, a terceira e a quarta aula. É importante me atentar a isso, porque se eu fizer o registro de aula no horário do outro professor, bloqueia todo o sistema, vira uma bagunça, o professor não consegue fazer o registro dele, e isso acaba gerando um efeito cascata. Então, vou mostrar aqui para vocês novamente. Vou interromper o compartilhamento e mostrar. Eu tenho que vir aqui, você tem que estar com o seu horário, professor. O horário correto. Então, vou verificar. O registro que eu preciso fazer é do sétimo C. O sétimo C, que dias que eu tenho aula com essa turma? Olha aqui. Eu tenho aula na terça-feira. Então, é a terceira aula. Qual o horário da terceira aula? Das 8h30 às 9h15. Então, eu venho aqui neste horário para poder fazer o registro. Tá? Isso é muito importante destacar. Então, vou lá na terça-feira para poder fazer esse registro, tá? Que é esse daqui que já foi até feito. Das 8h30 às 9h15, como vocês estão vendo. Eu assinalei aqui uma habilidade. Não necessariamente eu trabalhei essa habilidade com o aluno no dia. Por quê? Esse dia que ocorreu foi um período de acolhimento e treinamento para os alunos e os familiares, para que eles acessassem a Secretaria Escolar Digital e a plataforma Teams, tá? Aí eu mostrei o centro de mídias, então eu coloquei que foi um recurso que foi utilizado, querendo ou não, lá no treinamento. O Microsoft Teams, que foi mostrado, orientado também aos pais e aos alunos. Coloquei aqui e salvei, tá? Bom, eu tenho 4 aulas de ciência com essa turma. Na terça-feira, se eu olhar, eu tenho outro horário com eles também. Então, eu tenho que marcar exatamente o horário que eu tenho com eles. Por exemplo, na terça, como eu disse a vocês, eu tenho uma outra aula. Qual outra aula que eu tenho com eles? Se eu for olhar, na terça-feira eu tenho a quinta aula, tá? Das 10h20 às 11h05. Então, eu tenho que das 10h20 às 11h05. Essa aula aqui, tá? Eu posso até assinalar que foi o mesmo tempo que foi trabalhado no dia. Eu posso fazer isso que eu não vou atrapalhar
a vida do professor. Fiz o registro. Aí, por exemplo, vou fazer agora, que dia? Qual outro dia que eu tenho aula com eles? Na quarta-feira. A terceira e a quarta aula. Então, quarta-feira, eu vou lá entrar e vou fazer o meu registro, tá? Então, eu tenho a terceira e a quarta aula. Vou até conferir aqui novamente. Na quarta-feira, é a terceira e a quarta aula, das 8h30 às 9h15, depois das 9h35 às 10h20. Eu venho aqui e vou marcar o horário. Então, esse registro precisa ser feito com calma. Vou marcar 8h30. Aqui é dobradinha. Nesse caso, eu coloquei a sequência de aulas, são 2 aulas. Bom, o que eu trabalhei com esse aluno nesse dia? Isso é importante o professor fazer também. Deixa eu só interromper o compartilhamento e mostrar novamente isso aqui para vocês. Aqui, o que eu fiz também para poder orientar? E é importante que todo professor faça isso. Eu faço um registro do que você fez, ó. Primeira semana, acolhimento. Segunda semana foi a aplicação da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada de Língua Portuguesa e Matemática. Foi isso aqui, ó. Eu posso até copiar aqui, porque foi exatamente isso que foi realizado na minha unidade escolar. Então, eu estou colocando o que foi feito. Deixa eu só interromper aqui novamente e voltar. Para que eu faça o registro de forma fidedigna. Tá? Então, eu vou colocar. Porém, não é o caso agora, tá? Eu até copiei ele, porém não é o caso ainda, que nessa primeira semana a gente continuou com o acolhimento com as turmas, porque tinha todo um protocolo rígido, e até hoje tem. Então, nessa primeira semana, ainda ocorreu o acolhimento. Então, vou colocar aqui também. Treinamento. Tá. Teams. Barra Secretaria eu e CMSP. Pronto. Aqui eu tenho que, para eu fazer o registro, é importante que eu habilite aqui, ó, Centro de Mídias, tá? Que se não clicar aqui, não salva. Microsoft Teams, que foi falado, querendo ou não. Se eu utilizei outras plataformas educacionais, eu posso falar também sem problema nenhum. Então, aqui eu vou apontar os recursos que eu utilizei naquela semana, naquela aula, tá? Então, eu coloquei aqui observações. Isso que eu coloquei em observações, eu posso copiar e vou colocar aqui também no resumo da aula. Lembrando que tem um determinado número de caracteres para quando o professor vai descrever a aula dele, tá? Mas foi isso que foi feito nessa semana, basicamente. Então, vou salvar aqui novamente. Tá? Essa foi a primeira semana com o 7º C. Bom, tá feita a primeira semana. O que o professor vai fazer? Segunda semana, o mesmo esquema. Então, vou fazer só mais essa semana para que vocês vejam como é o processo. Então, dia 16/2. O que eu vou olhar na próxima semana aqui? Como eu disse a vocês, eu tenho aula com eles na terça e na quarta. Tá? Então, vamos verificar aqui, dia 16/2, terça-feira, tá ok? Na terça-feira, eu tenho a terceira aula com eles. Então, a terceira aula começa 8h30. Depois, pulo uma aula, que é de uma outra professora, vou até mostrar aqui para vocês, vou interromper o compartilhamento e mostrar para vocês, que é de uma outra professora, e aí eu tenho que respeitar isso, tá? De quem que é a aula aqui agora? Na terça-feira. Deixa eu ver aqui. Terça-feira, ó. Das 9h35 às 10h20 da professora Vanessa. Não posso fazer registro em cima da aula dela, senão atrapalho. A minha próxima aula, depois das 9h15, será às 10h20. Então, eu vou lá das 10h20 e vou fazer o registro, tá? E vou mostrar aqui para que vocês vejam, ó, das 10h20, para não atrapalhar a colega de trabalho. Em relação às habilidades, já estava esquecendo de falar isso aqui com vocês, é importante destacar. Se, por exemplo, eu não conseguir trabalhar a habilidade com o aluno naquele dia, eu tenho que assinalar uma habilidade também, isso é importante. Então, vamos supor que a habilidade desse dia, no caso da minha segunda semana,
que eu fosse trabalhar com eles, por exemplo, introdução à química. Porém, nessa segunda semana, como falei para vocês, a gente estava aplicando a ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada de Língua Portuguesa e Matemática, tá? Então, eu vou colocar lá agora, sim, eu vou colocar lá, porque é o que foi feito, tá? É o que foi realizado com os alunos. Então, eu posso colocar aqui uma habilidade aqui no bloco 1, eu posso esticar ela. A primeira que eu vou trabalhar, você pode até selecionar para poder ficar mais fácil, é de misturas homogêneas que eu vou trabalhar com eles. Então, eu até assinalei ela. Significa que eu trabalhei nessa aula? Não, mas eu posso deixar aqui assinalado. Aqui em observações eu vou colocar o que foi feito, ó. Segunda semana, aplicação da ADE, e vou colocar aqui também na descrição da aula. Foi essa aplicação mesmo. Eu tenho que assinalar algum recurso aqui? Sim, então eu coloco aqui, geralmente os que nós utilizamos normalmente, tá? E vou salvar. Fiz o registro da minha aula? Fiz, tá? Fiz o registro da minha aula. Se o professor, por acaso, não colocar habilidade, vai salvar? Então, a gente vai ver agora. Bom, quarta-feira. Na quarta-feira, nós sabemos que eu tenho a terceira e a quarta aula, tá? Então, olha, sempre confere. Isso aqui é muito importante. É meio chatinho, mas depois que você tem o esquema dessas aulas, isso já facilita. Então, eu sei que na quarta-feira eu tenho uma sequência de aula, das 8h30 às 9h15, depois às 9h35, às 10h20. Coloquei. Eu sei que nessa semana ainda foi aplicada a ADE. Vamos supor se eu não assinalo nenhuma habilidade aqui. É possível salvar? Sim, tá? Vou salvar aqui para ver. Salvou, sem assinalar a habilidade. Porém, você pode colocar essa primeira habilidade que você vai trabalhar e enquanto você não trabalhar ela, você não sai dela. No meu caso aqui, por exemplo, vou aqui de novo. Vou colocar essa daqui. Pronto. Vou lá e salvo, sem problema nenhum. Tá? Até para que eu trabalhe ela. Então, é uma forma de registrar também. Aí vamos supor, terceira semana, mesmo esquema. Vou lá. Olha aqui, confiro direitinho. Por exemplo, terceira aula. Então, a terceira aula, depois eu pulo, porque tem a aula da outra professora, e vou colocar aqui. O que foi trabalhado na terceira semana? Eu fiz uma revisão de conteúdos com os discentes, fiz uma verificação do desenvolvimento da competência leitora e escritora desses alunos, e uma introdução à química, foi o que eu fiz com eles. Então, vou pegar o que eu fiz, tá? Vou até mostrar aqui para que vocês vejam, tá? Então, é importante ter essa organização para poder fazer esses registros, tá? Aí eu vou lá e vou fazer o meu registro. Tá? Esse aqui é o último que eu vou fazer para que vocês vejam como que é o processo. Coloquei, eu vou colocar aqui a habilidade que foi contemplada, nesse caso, é essa habilidade. Vou colocar aqui em observação, para não deixar nada. Se eu quiser colocar em observação também, eu posso colocar lá a aula do centro de mídias, que foi utilizado também, ou alguma outra situação que eu queria exemplificar. Então, eu coloquei aqui, tá? Segunda semana, opa, tá errado aqui, que não é a aplicação da ADE. Lembra que eu falei para vocês? A terceira semana foi revisão de conteúdos com os discentes. Então, é importante verificar isso. Eu vou apagar aqui porque está errado isso aqui. Teve até repescagem com os alunos para aplicação da ADE? Teve. Mas na minha aula foi possível eu trabalhar os meus conteúdos. Então, eu posso colocar aqui. Terceira semana. Vou colocar os recursos que eu utilizei para isso. Mais alguma coisa? Material didático, caderno do aluno, que foi utilizado. Posso fazer o registro aqui. Então, vou colocar aqui. Melhor, aqui no caso, eu posso colocar também que foi feita a repescagem. E por que repescagem AD? Porque os alunos estavam indo em grupos na escola. Então, às vezes uma semana um grupo não foi atendido, a gente procurou organizar. Ou faltou, aconteceu algumas situações da AD.
no caso da D de português, e matemática. Observação. Na observações, algum registro, alguma coisa que seja importante. Aqui foi um resumo do que eu fiz. Não precisa ser nada extenso. Ponto. Fiz o meu registro. Gente, em relação ao registro de aula, é isso. O que vocês precisam ficar atento, como eu disse a vocês, em relação aos horários, tá? Verifica também o bimestre que tá, ó. Eu já fiz aqui, ó, tá primeiro bimestre, já tá assinalado. Então, se você estiver no segundo bimestre, verifique se está no bimestre correto. Procura manter esses registros em ordem também, para poder facilitar o processo, tá? Porque, geralmente, no final do mês, a Secretaria Escolar Digital fecha isso, tá? Isso não está ocorrendo agora nesse momento, porque a gente está num período de exceção, tá? Então, é importante destacar. E olha as habilidades que estão sendo contempladas aqui. Então, se você está trabalhando, ó, por exemplo, no bloco 1, tem 2 itens aqui, ó, 1 e 2. Então, verifique isso também. Os recursos, como eu falei para vocês, fez isso, vai estar salvo, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é feito o registro das frequências. E nesse mesmo vídeo, eu vou mostrar também como é feito o registro das avaliações. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.